Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma gravação do episódio do nosso podcast, Legal Ops com Celina. A gente tem hoje uma convidada muito especial e como aqui é um espaço que a gente procura fazer desse espaço muito de aprendizado e híbrido, no sentido de gestor de empresa, sócio de escritório, advogados. Ainda não trouxe estudantes de graduação, quero trazer esse público jovem também, gravar um episódio sobre isso, porque eu acho que é gostoso trazer a visão sobre outras perspectivas, outro contexto, outra geração, outra forma de enxergar aquilo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Por isso que a nossa convidada de hoje é especial, porque ela não é uma diretora, uma executiva jurídica dentro de uma companhia, ela não é sócia de um escritório de advocacia, mas eu vou dizer que ela tem mais informações e conhecimento sobre esses contextos do que muitas vezes alguns desses profissionais que ficamos ali dentro do nosso espaço, do nosso mundo, né? Ela enxerga o mercado jurídico com um outro olhar, porque se relaciona com esse mercado para o mundo dos negócios, o mundo dos negócios do qual ela que é dela, né? Do qual ela participa, compõe como empresária, como executiva também. E é sobre essa perspectiva e sobre esse olhar dela, essa visão dela sobre o nosso segmento jurídico que a gente vai aprender um pouquinho hoje. Maria Juliana Maju, porque Maria Juliana, você sabe que eu quase tenho que olhar aqui para pegar uma cola, né? Maju, verdade, da Fenalol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Celina. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite, tão parceira, né, nossa, da Fenalol, tantos anos. Praticamente criou a Fenalol. Vou contar um pouco dessa história. Quando falam isso, eu fico com medo do que vão pensar sobre a minha idade. É que pra você contar que a Fenalol tá indo pra 22ª edição. Mentira que eu não me preocupo sobre isso, mas quando ela brinca assim, Celina, praticamente uma das fundadoras da Fenalol, falou, não, esse mérito é toda da Ana Luísa Boranga, não é meu. Mas eu tava lá de verdade na primeira edição, gente. Verdade. Mas eu sou bem jovem, é que eu era muito, muito jovem naquela época, vamos deixar isso claro, mas certo, Maju? Você também. Você tava lá na primeira edição, Maju? Não estava na primeira edição porque eu ainda não atuava na Fenalol, né? Mas já trabalhava no segmento. Já trabalhava no segmento de eventos. Já. Então, tá vendo? Éramos muito jovens, praticamente assim, adolescentes, recém-adolescentes, digamos. Exatamente. Obrigada, viu, pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós estamos juntas em tantas, né, oportunidades aqui do mercado jurídico. Então, aqui mais uma vez, é um prazer. Eu gosto. Eu acho que assim, é um espaço, prazer meu você ter vindo, ter aceitado de pronto esse convite. E esse aqui é aquele espaço, como eu fiz a abertura aqui agora, né? Comentando que eu gosto de ouvir vozes que vão além daquilo do óbvio. E você, né? A gente, antes de começar a gravar, pessoal, a gente tava batendo aquele papo do vamos esquentar, mas vamos relaxar e vamos deixar a coisa fluir, porque todo mundo que acompanha a gente sabe que a proposta é que seja aquele bate-papo leve que você acompanha aí dirigindo no carro, porque ninguém vai assistir ou ouvir na hora do trabalho. Então tem que ser leve para que em outros momentos de descontração vocês consigam aproveitar alguns dos insights que a gente traz aqui e que consiga acompanhar até o fim sem ser aquele tédio. Enfim, e daí a gente estava conversando e eu falei, Maju, você não é de empresa, não é de escritório, mas você só se relaciona e se comunica com um advogado. E daí a resposta que ela me deu eu escuto de tudo. E é isso, né? Ela é uma grande fonte de olhar e de visão do nosso segmento jurídico. Tudo, de alguma maneira, reflete também no negócio dela. E daí eu quero que ela conte. Eu acho difícil que alguém não conheça, alguém do nosso público, pelo menos não tenha ouvido falar, o que é a Fenalol, qual é o propósito da Fenalol, como ela foi criada, como é que isso chegou até ela. E claro que daí quem vai falar é ela para contar isso pra gente aí, pra quem não conhece. Celina, você fez um disclaimer importante que eu sempre faço, que é exatamente, eu não sou advogada, então toda vez que eu participo de algum evento, eu vou falar, eu trago essa fala, eu explico, né? Eu não sou advogada, porém venho de uma posição muito privilegiada, né? Desse contato que eu tenho com o público jurídico. Então, de observar o que os escritórios falam, o que os departamentos falam, como eles interagem entre eles. E isso, na verdade, como você bem diz, é o propósito da Fenalol, que é falar sobre gestão jurídica, então tudo que envolve esse universo está muito presente na minha vida. Então, Como é que foi o início de tudo, Maju? Você já é evento, sempre foi evento, mas a sua formação que não é jurídica é o quê? Administração? Administração, né? Eu tenho com pós em marketing.
Mas, enfim, essas coisas que a vida vai levando a gente vai caindo nos mercados, nem sempre a gente decide, né? Por falar, que você planejou uma carreira. Não, as coisas vão acontecendo e, graças a Deus, elas aconteceram do jeito que aconteceram. Mas eu vou falar um pouquinho da Fenaló e do meu paralelo, né? Como é que eu cheguei nesse momento. A Fenaló, então, tem 22 anos. Esse ano ela faz 22 anos. Eu não sabia se era 20, 21 ou 22. Eu sabia que era mais de 20. 22 anos. Acho que ela começou bem ali naquela virada, quando a gestão, né, jurídica passou a se profissionalizar, né? Então, ali pelos anos 2000, mais ou menos, quando ela foi criada. Ela foi criada, como você bem disse, pela Ana Boranga. Então, é uma gestora jurídica. Na época também não era advogada, né? Ana Boranga é uma gestora jurídica que criou a Fenaló. A Fenaló foi um evento criado, acho que na época ela tinha ali os departamentos, os escritórios, porém era um evento que eu acho que tinha o quê? 200 pessoas, né, Celina, quando começou, era mais ou menos muito, ali. Eu tenho, assim, expor ou participar de forma efetiva foi na segunda ou terceira edição. A primeira eu fui como visitante, como uma grande curiosa. Mais ou menos, tinham 2 salas, eu lembro. É isso, era um corredor com stands de um lado e stands do outro, ali uma ruazinha, uma viela. Para quem conhece a Fenaló hoje, entenda então, assim, a dimensão. A gente tá falando ali de 200 pessoas há 22 anos atrás, para a última edição que a gente teve 13 mil pessoas. E 13 mil ainda porque a gente teve que, de fato, encerrar as inscrições ali por falta de espaço, né? Então, poderia ter sido até maior. Então, realmente foi um crescimento grande. Mas, enfim, a Ana Boranga vendeu a Fenaló para um grupo inglês de comunicação chamado Informa Group. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é um grupo grande que faz feiras como AgriShow, FISPAL, são feiras muito grandes. A Ana Boranga vendeu a Fenaló para esse grupo e eu era executiva desse grupo. Então, quando ele foi vendido, acho que foi entre 2010 e 2014, eu não lembro exatamente a data, e desde então eu já passei a assumir a gestão da Fenaló dentro desse grupo inglês. E ao longo do tempo veio a pandemia. Na pandemia, você imagina uma empresa enorme de feiras, negócios, né? O core praticamente não existe. Praticamente ficou 2 anos sem existir, porém, como era um grupo inglês, com muita, enfim, segurança, um grupo muito grande, ele continuou com suas atividades, mas muito parado. E na pandemia, em 2020, exatamente no meio da pandemia, a gente estava numa discussão de portfólio, como é que ia dar continuidade. As feiras que o grupo trabalhava eram feiras muito grandes, né, de 150 mil pessoas, e a Fenaló, ela destoava ali, né, de dentro daquele universo de feiras de negócio muito grandes. Então, ou seja, a Fenaló era muito pequena para o grupo. Era muito pequena para o grupo. Ela não tinha tanto significado, a importância para o mercado de eventos. Exatamente. É isso. Então, enfim, foi um acordo entre eu e o grupo. Eu saí, depois de 18 anos de Informa Group, com a Fenaló. Então, a Fenaló hoje é da minha empresa, né, da Unbox, que é, enfim, que é quem gerencia e coordena a Fenaló. Então, desde 2020, faz 5 anos, está indo para, né, a 5ª edição comigo, 100% com a minha equipe. Então, essa é a história do meu paralelo de negócios com a Fenaló. Então, basicamente, a minha vida de empreendedora nasceu com a Fenaló, né? Então... e a Fenaló deu um boom muito interessante aí de 2020 para cá. Isso que eu ia falar, né? Você tá falando que você tá envolvida, de alguma maneira acompanha profissionalmente a Fenaló antes de estar como empreendedora e empresária, mas também já como colaboradora do grupo a quem a Fenaló pertencia antes, há cerca de 10, 12 anos. Exato. Como é que é o teu olhar? Porque você se relaciona com todo mundo que tá ali. Os executivos jurídicos, donos, sócios, advogados, estudantes também, por que não? E o mundo jurídico, ele é altamente complexo e tem muita coisa dentro desse mercado chamado advocacia, ou mercado jurídico. São muitas personas, são muitos tipos, muitas classes, tem, né, muito altamente segmentado. A Fenaló nunca olhou para um segmento específico do jurídico. Não. Sempre para o mercado jurídico como um todo. Mercado jurídico como um todo. De anos para cá, havia, inclusive, a tentativa de trazer mais estudantes, fazer essa aproximação do mercado também, dessa perspectiva de mercado e de gestão também com os estudantes de graduação, até porque acompanho a Fenaló há tantos anos, então a gente vai entendendo o crescimento, o posicionamento, como é que está querendo atingir, como é que está querendo se posicionar esse ano. E olhando para essa história desses últimos anos, quais são as mudanças mais drásticas assim que você viu, que você acompanhou, ou do ponto de vista de perfil, ou ambos, né? Perfil dos profissionais, e além da questão dos profissionais em si, dos negócios ali, né? Pensando nas empresas, no relacionamento entre departamentos jurídicos e sociedades,
Conta um pouquinho dessa tua visão aí sobre Eu acho que, assim, nesses 20 anos de gestão jurídica, né, esses 22 anos de existência da Fenaló, o mercado passou por mudanças profundas. Acho que não só estrutural, mas de propósito. E de mentalidade, né, também dos atores dessa gestão jurídica. E ao longo desses 22 anos, essas mudanças da gestão jurídica, a gente faz um paralelo muito interessante até com a área de exposição da Fenaló. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho, você vai enxergar isso muito bem. Acho que eu enxergo pelo menos 4 grandes marcos, né, ao longo desses 20 anos da gestão jurídica. Acho que o primeiro foi a própria profissionalização da gestão jurídica. Então, ali, mais ou menos nos anos 2000, final dos anos 90, né, você tinha muito escritório que o seu sucesso era muito baseado na sua capacidade de litigar. Você não tinha muito espaço para inovação, até a própria mentalidade não era uma mentalidade de gestão, de estratégia. Esse era o cenário quando como começou a profissionalização da gestão jurídica, né? E eu sempre brinco, né? Escritório é negócio. Uhum. Então, né, você passa a enxergar o escritório como realmente um negócio, e é nesse ambiente que surge a própria Fenaló, ali em 2004, mais ou menos. Então, assim, esse foi o primeiro marco que nós enxergamos, que eu enxergo, pelo menos, como nesse período de 20 anos. O segundo foi a digitalização. Então, isso é muito claro quando você vê na Fenaló, que você deixa de ter uma feira com o gestor de arquivos, né? Acho que deve lembrar muito bem. Aqueles estantes que vendiam literalmente os arquivos. Exatamente. Ali tinha demonstração de arquivos e tudo mais. Não, e você tinha um profissional que ia na feira que era o bibliotecário, né? Era a pessoa de gestão de arquivos mesmo, gestão de documentos. E você deixa de ter essa área de exposição para a feira se tornar para uma feira de tecnologia, de software, de tecnologia, de robôs, de inovação. Então, essa mudança na feira ela é muito visível, né? Anos 2010 aí, exatamente, 2011, processo digital. Processo e meu digital, Deus, e agora? Né? Exatamente. Então, a digitalização é esse segundo marco importante. O terceiro marco importante é a consolidação do LegalOps. Né? De fato, é um marco importante. A gente vê ali 2019, 2018, 2019, a gente cria uma sala de LegalOps, ela não existia anteriormente, a gente cria essa sala. Começa com uma sala pequena, hoje é uma sala super importante dentro da Fenaló, tem 2 dias de duração. Milhões de cases, milhões de assuntos acontecendo. Era uma sala muito focada também no profissional de departamento jurídico, apenas. Hoje não mais. Hoje você tem departamentos e escritórios dentro dessa sala. Os escritórios, eles estão com 2 objetivos, né? Muito com o LegalOps as a Service, ou mesmo praticando o próprio LegalOps dentro dos escritórios. Né? Então, isso que é o inevitável do caminho para busca de eficiência ou de melhoria contínua de eficiência de serviços. Então, esse é o terceiro marco, né, do LegalOps, consolidação. E o quarto marco é o que a gente está vivendo agora. Estamos passando por ele, que é a IA. Exatamente. Isso veio, de fato, para mudar. Você tem uma mudança drástica também na própria mentalidade do profissional que atua. Vai ter que mudar. Eu vejo que vem mudanças profundas por aí. É a primeira vez que eu vejo algo na pauta, não sei se você sente isso, que é praticamente unânime ouvir o seguinte: é inevitável. É inevitável, porque eu acho. Até no processo digital, tinham aqueles advogados que diziam assim: não vai mudar nada. Não é assim, isso daí é só. Daí veio outro: não, a IA acho que de alguma maneira todo mundo já teve algum contato, foi altamente impactado em mais algum rápido. momento. Ela é mais rápida. Eu acho que quando você teve o processo de... Você não tem treinamento para ela. Você simplesmente senta ali, Exato. E daí eu vi advogados absolutamente tradicionais, donos de escritórios muito consolidados, há 2 anos, 1 ano e meio, falar: Celina, fiz o que você falou. Subi uma planilha, fiz umas perguntas e me assustei com o resultado. É chocante. Daí você fala: agora é isso. Por isso que dessa vez... Não, é chocante. Vai trazer muita eficiência, não tenho nenhuma dúvida, né, que vai trazer mudanças profundas. Eu vejo muita gente falando: não, mas ninguém vai perder o emprego, ninguém... Eu não vejo com esse olhar, eu vejo com outro olhar. Também não vou afirmar que vai perder emprego nem nada, mas quando você falava lá nos anos 2000, né, quando começou todo esse processo de digitalização, de globalização e de tudo mais... o bug do milênio, né? Porque todo mundo vai perder emprego. O que eu acho? Não é que todo mundo vai perder emprego. Você molda para uma nova sociedade. Vai ter que reposicionar. É uma nova sociedade. Igual foi isso. Também lá no bug do milênio. Você perdeu? Teve reposicionamentos.
Claro. Teve muita tarefa eu que não trabalhei existe com máquina mais. de escrever, somos jovens, mas a gente entrou no mercado de trabalho, existia ainda a máquina de escrever, e a gente Passar viu convite por o fax. 100% analógico do fax, de Mudar encaminhar o fax, 100%. mudar 100%. Então, assim, vai mudar as tarefas? Não, vão mudar as tarefas. Vão existir outras tarefas, vão existir outras profissões. Então, assim, vai existir, vão perder o emprego? Vão, mas vão também transformar vai ter isso. que reposicionar muita coisa. Você vai ter que reposicionar. Então, eu não enxergo tanto com esse olhar de que nada vai mudar. Eu não Vai enxergo castar- com isso, não. Enxerga com o olhar da mudança, mas não com de catástrofe, não é isso, Exato, né? mas eu enxergo muito um olhar de todo mundo de, não, nada vai mudar, tudo vai continuar. Só Não, que eu nada não enxergo vai mudar, assim. não, também não acredito nisso, já está mudando. Eu digo até em relação aos empregos mesmo. Sim, Eu enxergo que vai mudar, não, mas também vai reposicionar. E já está mudando. Não é uma coisa, todo mundo vai perder emprego. Não, vão criar novos, Exato. entendeu? Já E está assim mudando. a vida segue. Como mudou com a própria digitalização que você citou. Exato. Né? O processo é digital. Acabou. O estagiário não vai mais para fora, não tirar foto de processo, chegar, baixar no computador para colocar dentro do sistema. Isso acabou. Vai trazer uma eficiência e por um absurda. bom tempo, esse profissional não foi mais alocado para isso. Daí teve que reposicionar, começaram a pegar os estagiários para outras rotinas e outras atividades. E ainda bem, porque vamos combinar que tirar foto de processo não era bem a atividade que o estagiário estudante queria fazer. Exatamente. Então, assim, há mudanças que vêm pro bem. É que, às vezes, o processo da mudança traz ali alguns dissabores, Se né? você pegar na própria Fenaló, tem duas contratações que eu fazia sempre por evento que eu não faço mais, por conta da inteligência artificial. A primeira é a tradução simultânea. A gente contratava, construía uma cabine, ia lá o tradutor, ficava lá traduzindo simultaneamente. Hoje, a IA faz essa tradução. Nós contratamos, todo mundo leva seu fone, mas é um aplicativo no qual você aplica e ele traduz para quantas línguas você quiser. Simultaneamente. E super eficiente. Super eficiente. Baita economia. Uma baita economia. Tirou o trabalho da profissional que fazia a tradução? Sim, tirou. Este trabalho no evento não existe mais. Ele para contratar, por exemplo, para 2, 3 línguas, às vezes você traduzia para inglês, português, e aí tinha para espanhol, você tinha que contratar, tinha que ter 2 cabines, ocupava um espação dentro da sala de eventos. A profissional de tradução, ela não trabalha muitas horas seguidas, porque não dá. É muito cansativo, então ela trabalha 1 hora e ela tem que parar e tem que substituir. Então eu tinha que contratar, às vezes, 5 ou 6 profissionais, né, para estarem ali. Hoje é um aplicativo, você coloca o fone e ele traduz para quantas línguas você quiser. Você manda lá pro aplicativo, né, as keywords, né, do mundo jurídico, que são específicas, e enfim, e ele vai fazer todo o trabalho. Então, esse é um trabalho que a gente já não tem. Já é um mudou. Exemplo muito bacana, que tá fora do mundo jurídico, mas correlato aí. Correlato. Você só faz a sua relação por cada um pro seu mundo. Outro é o próprio do MC, né? Que é o mestre de cerimônias. Tudo bem, esse é um trabalho que ainda tem cabimento, mas hoje na Fenaló a gente tem uma IA, que é a Laura, que é hoje a nossa IA, né, que faz a apresentação dos profissionais. Ela chama na tela, ela chama os próximos palestrantes, ela apresenta as pautas que vão ser tratadas, ela deseja bom evento para todo mundo, enfim, é a nossa inteligência. Então, hoje, esse profissional também, que era o mestre de cerimônias, a gente também já não tem mais no evento. Hoje, quem faz esse trabalho também é inteligência artificial. Isso é um exemplo pequeno perto de todo o potencial de que isso todo o vai potencial que isso vai transformar. Então, assim, vão mudar, né? As carreiras vão mudando e faz parte do jogo da vida, a sociedade vai mudando, né? Então, e dentro até, trazendo um pouco para esse universo jurídico, Celina, eu escuto de tudo. Eu tenho muito advogado que ainda é reticente, dizendo nada vai mudar e vai continuar. E eu tenho advogados que dizem para mim de departamento jurídico, por exemplo, que dizem, eu vou deixar de contratar todos os escritórios e eu vou contratar uma pessoa que vai gerenciar a IA. Então, aqui dentro, assim que eu puder, assim que eu perceber, estiver seguro em relação à efetividade disso. Exatamente, é um processo, eu acho que é né? isso que também gera toda essa angústia no mercado, né? E o teu olhar é um olhar numa posição confortável, porque você não é advogada, não está numa empresa, não está num escritório, então a gente pode ouvi-la. Mas escuta tudo isso. Mas escuta tudo isso, tem essa visão e tem essa proximidade com o mercado de uma forma também diferente da que eu tenho, porque querendo ou não, eu estou muito dentro dos escritórios e das empresas, né? Ou como consultor, ou na implementação de um projeto de eficiência, ou acompanhando a implementação de uma tecnologia nova. São posições distintas e olhares distintos, né?
você vê esse temor e para você, acho que as coisas chegam muito com franqueza sobre a visão daquele determinado assunto. Não, sem dúvida. E as inseguranças. E as E tudo que rodeia aquilo. é. Porque quando a gente vai trazer assuntos para a Fenaló, eu tenho que estar sempre um passo à frente do que está acontecendo. Então, eu trago muitas vezes assuntos que, de repente, você não tem uma resposta clara ou um estudo de caso já muito definido. São discussões que vão trazer e que vão levar para um próximo passo, né? Para o futuro do direito, para o futuro da gestão jurídica. Então, a gente tem bastante esse olhar. A gente fala com muita gente, né? A gente não constrói um evento desse sem conversar com muita gente. Tem uma equipe muito bacana. E... Isso é uma das perguntas que eu ia te fazer. A curadoria tem sido cada vez mais desafiadora fazê-la? Com estratégia, com relevância, para se comprometer com o fato de que o conteúdo que vocês vão levar lá, vão publicar, de fato é um conteúdo relevante para o público? Porque eu percebo que isso não é só em relação à Fenaló, em relação a todos os eventos, eu acompanho eventos jurídicos já há muito tempo. A gente percebe tendências do mercado olhando para uma curadoria muito focada, às vezes, exclusivamente numa pegada tecnologia ou uma hype. E eu acho que é difícil também tomar uma decisão sobre isso aqui tem que ter, porque óbvio não pode deixar de ter. Mas como é que a gente faz essa curadoria de forma estratégica? Fora que você está falando também de mercado, de empresas, de patrocinadores, de muitos interesses envolvidos. Não, sem dúvida. E isso deve ser um baita desafio, né? A Fenaló, ela não é só sobre tecnologia, né? Sim. Ela é sobre gestão jurídica. Exato. Então, quando você está falando de gestão jurídica, você tem outros pontos muito importantes que englobam, né? E que a gente trata na Fenaló. Gestão de pessoas, por exemplo. Uhum. Né? É uma sala que vem crescendo muito dentro da Fenaló. Né? Então, ela não é só tecnologia, né? Você tem que falar de pessoas e tudo aquilo que engloba de essa negócios gestão de também negócios. não é só tecnologia. Exato, gente. Tem uma outra sala que vai falar é legal business, é só negócios, é honorários, é definição de estratégia, é tudo aquilo que envolve o teu negócio, né? BD tá super na pauta, não sei se vocês vão ter uma sala disso, business development. A gente não tem uma sala exatamente, a gente tem a sala de legal business que dentro disso você fala, né? Então a gente tá uma sala só de gestão de departamentos, outra só de gestão de escritórios, também abordado dentro dessas salas, né? Uhum. Então você tem muitos assuntos que envolvem gestão jurídica que não são só tecnologia. É um guarda-chuva gigante, né? É um guarda-chuva gigante. E aí você tava perguntando, né, de como essas pautas são definidas. É isso, a gente conversa muito com o mercado. O que a gente poder pesquisar e ver o que o mercado também espera. Mas a eu quero responder dele. as dores do mercado. Esse é o ponto, né? Não é só o que eles esperam, mas quais são as dores que você tem no momento? O que você precisa? Quais são as demandas, os desafios? Onde Onde estão seus gargalos? E assim, e responder a isso é o objetivo da Fenaló. Então, as salas, elas são muito por isso que o conteúdo das salas mudam ano a ano, porque elas refletem exatamente essa pesquisa. As pesquisas do momento, né? E nem todo ano você responde as mesmas, né? E eu, esse ano, estive lá no SXSW, né, que é o maior evento de inovação do mundo. Não estive, mas acompanhei, peguei coisas incríveis. Tem poucos advogados indo ainda, mas tem formado uma turma muito interessante. E eu tô falando isso porque o principal tema do assunto, que é o maior evento de tecnologia e de inovação do mundo. Mas o tema do evento desse ano foi saúde social. Exatamente porque esse é o grande problema, né, que as sociedades vão enfrentar hoje em dia. Então, a gente também fala muito disso na Fenaló. Perfeito. Que a tecnologia, ela aproxima, mas ela distancia também. Ela distancia, E é uma pauta, assim, absolutamente importante e urgente, porque nós estamos vendo os profissionais adoecerem nos ambientes jurídicos. O que é lamentável, no sentido de que os efeitos do burnout, de tantas questões que a gente vem vivendo de pressão, e talvez seja de todos os segmentos, de todos os mercados, seja uma questão muito mais humanitária do que do nosso, mas a gente está falando do nosso mercado, e portanto é uma preocupação minha também, olhar para isso, olhar para essa pauta e entender como é que com tecnologia, com estratégia, com projetos de eficiência, você coloca de pé e coloca o ser humano na frente, no meio, e como principal agente para quem isso tudo é destinado, porque senão não faz sentido, né? Então, a gente pode dizer, sim, sobre uma substituição de alguns profissionais a partir do uso de uma IA, de uma tecnologia, mas é colocar esses profissionais no centro do negócio para pensar que tem que ter propósito, e o propósito tem que ser atingir positivamente as pessoas que compõem essas unidades, os nossos negócios e esse mercado. Então, tem sido uma preocupação bastante, né, dos escritórios, a gente vê porque a pauta... Temos que estar preocupados, tem que ser uma pauta importante de olhar para as pessoas, para a formação,
para saúde social, emocional, mental. Exatamente. E a social é isso, porque você tá lá falando o dia inteiro com um monte de gente no WhatsApp e você acha que você tá socializando, né, com muita gente. Nossa, tô em contato o tempo inteiro com todo mundo, só que você tá vendo alguém, você tá falando com alguém, você tá trazendo... Sim. Isso é muito importante pra sua saúde, né, social mesmo, né? Claro. E vamos combinar que com essa inteligência artificial e tudo mais, a gente sempre brinca, o que vai diferenciar o profissional do futuro? É essa parte humana mesmo, de como você vai tratar o seu cliente, né, nesse tete a tete, porque a tecnologia tá aí, tudo isso vai resolver muitos problemas, vai trazer muita agilidade, mas essa conexão humana de você falar com o seu cliente, você olhar olho no olho, de você trazer essa proximidade, isso empatia, isso não substitui. Então, isso é algo que a gente tem trazido bastante na Fenaló e para que as pessoas enxerguem também muito isso, né? Acho que dentro das estruturas dos escritórios, e isso fique cada vez mais evidente, isso seja tratado da maneira como tem que ser. A pauta tecnologia tem importância, e tão importante quanto esses outros fatores, especialmente o humano, que tem que ser o protagonista dessa transformação toda, né? Exato. Senão não faz sentido. E, Maju, tem uma questão que até a gente... Um ponto de uma pauta que eu tive o prazer de compartilhar contigo num evento que estivemos juntas lá em Porto Alegre, né? Que é como é que a gente faz para não ceder à pressão por inovação? Como é que você enxerga isso? Esse movimento de todo mundo falando que faz inovação, que tem IA, que tem isso, precisando se posicionar de uma forma, às vezes, até exagerada para o mercado sobre... Como se essa agenda fosse altamente prioridade. E a gente sabe que muitas vezes, em alguns casos, não é bem isso, não funciona bem assim. Qual que é o teu olhar sobre isso? Ou que recomendação, ou que visão você tem sobre isso, né? Sobre ter clareza dos valores, da estratégia definida do negócio, para que a pressão não passe por cima. Sabe aquela coisa como a gente dizia antigamente, o carro na frente dos bois? É uma pressão mesmo, né, que você tem. Eu acho que você começa a ver muitos exemplos no mercado e você fala, nossa, mas eu não tô ali, eu tô atrasado, eu não tenho. Por que eu não tô lá? Por que eu não tô lá? Então, assim, o que eu enxergo hoje na Fenaló que eu vejo muito? Se você for pegar hoje, né, Celina, 70%, eu não preciso até ter certeza um pouco desse número, mas assim, 70% dos escritórios são pequenos escritórios. Sim. São muito pequenos. Sim. Né? Aliás, assim... eu fiz essa análise recente, tá? Porque eu estava dentro do SES e a gente estava acompanhando a questão do número de sociedades de advogados. Quando você fala em sociedades com governança, plurimas, ou seja, com sócios, Sim. É uma realidade. Mas o pessoal está colocando dentro desse percentual a sociedade individual. A sociedade individual não é plurima. Para mim, ele é um advogado que também está lá exato. com um CNPJ por questões contábeis e financeiras, mas ele é um advogado, é isso. Ele compõe também esse 70%. Então, eu acho que é muito maior do que isso. A sociedade única. A realidade é isso. A gente vive numa bolha aqui da advocacia empresarial, das sociedades e tal, mas a gente sabe que quando a gente fala em advocacia, a coisa é muito maior do que isso. A demanda foi tanta que na Fenaló nós criamos uma sala para isso, que é a sala de pequenos e médios escritórios, mas vai ser pequenos escritórios, né? É uma sala até que você tem uma inscrição que você faz até a parte do Full Pass, que você tem acesso às 10 salas de conteúdo. Para poder dar acesso porque também é só acesso, exatamente, a esse profissional. Então, eu sinto muita angústia desse profissional que chega e fala, mas eu não tenho tecnologia, como é que eu vou fazer? E o que acontece? Então, para não ceder exatamente para essa pressão que a gente fala, a primeira coisa que você tem que fazer é ter clareza das suas necessidades, né? Do seu planejamento. Você tem que ter clareza das suas demandas, das suas necessidades, de onde estão os seus gargalos, de onde está a sua ineficiência. Porque hoje, Celina, você anda ali na área de exposição da Fenaló, você tem tecnologia para todo bolso. Você não tem só, né, tecnologia para o grande escritório, você tem tecnologia para todo mundo. Então, você tem desde alguma coisa muito simples que vai trazer muita eficiência para você até alguma coisa mais complexa. Robusta, para uma organização, sei lá, mais complexa. Adianta você ter um robusto se você não sabe usar? Não adianta. Né? Não vai ser eficiente para você. Eu sempre brinco e já usei essa frase outras vezes, que é você às vezes tem uma Ferrari parada na garagem, que é um super sistema tecnológico, tecnologia de ponta, mas se você não sabe usar, se você não sabe ler, você não sabe guiar, você fica com a Ferrari parada lá e não sabe guiar a Ferrari, né? Não adianta de nada, ela vai ficar parada na garagem. Então, hoje, ter muita tecnologia significa você saber ler dados,
você saber interpretar dados. Esse profissional hoje, né, esse analista de dados, esse cientista de dados, é um profissional super importante que está super em alta, exatamente porque você ter toda a tecnologia, toda a informação e não saber ler e usar, não adianta de nada. Então, o que eu digo para todo mundo é, não tenha pressa nesse sentido. Eu acho que você tem que ter, primeiro, clareza nas suas necessidades. Não adianta você procurar algo se você não tiver clareza da sua ineficiência, aonde estão os seus gargalos, e aí sim você procurar uma tecnologia, porque existe hoje tecnologia para todo bolso. Não, para todo bolso e para toda dor também, e para toda dor, porque exato. o que eu mais escuto é, Celina, mas qual é... não tem certo e errado. Não tem, às vezes não sabe E a maior dor é não saber escolher, nem saber identificar muitas vezes a sua própria dor. Então, buscar ajuda de profissionais que vão te ajudar a trilhar essa jornada que não tem a ver com adquirir a tecnologia. É primeiro identificar e mapear e diagnosticar teu cenário, para daí sim, depois ir para a escolha do produto que vai... de fato ajudar. Exatamente isso. Né? E a área de exposição da Fenalol, ela é isso, né? Hoje, você perguntou até onde a Fenalol está indo, é exatamente isso. A área de... Você tem que chegar lá na Fenalol e tem que ser um mar de oportunidades para que você enxergue aquele que serve para você. Então, a ideia da Fenalol é juntar todo mundo nesse ambiente para facilitar a vida de todo mundo. Então, hoje você tem legal techs e low techs pequenas, que começam ali com um balcão na Fenalol, e aí você vai... percebendo até o crescimento, essa mudança do mercado, que a maior parte dessas empresas que hoje tem um balcão e começam pequenas, elas, no ano seguinte, elas têm um stand grande. E esse stand vai crescendo a cada ano que passa. Então, você vê o quanto aqueles serviços vão evoluindo, né? Sim. Então, realmente, chegar na Fenalol e procurar hoje um serviço que atenda à sua necessidade é o que a gente quer. É bem factível. E o que a gente espera da Fenalol? O que a gente pode esperar da Fenalol esse ano? A Fenalol esse ano... Dá aquele spoiler pra gente, uma sala, alguma coisa super diferente. Não, a gente vai ter várias salas diferentes, né? A gente tá criando muita sala nova, a gente já tá, enfim, divulgando e criando. Mas a gente vai ter uma sala com podcast ao vivo, que vai ser muito legal. A ideia é entrevistar grandes personalidades, e trazer esse podcast ao vivo para todo mundo. A gente vai ter uma plenária muito interessante esse ano. No ano passado, a gente trouxe uma plenária com CEOs das principais bancas do Brasil. Uma das grandes bancas. Esse ano, a gente vai trazer os principais VPs jurídicos das grandes empresas. Então, é para trazer exatamente a visão oposta do que foi o ano passado, né? O ano passado, a gente teve uma plenária de mulheres muito legal. Tava lá, foi super bacana. E esse ano, a gente vai transformar essa plenária num café da manhã especial também. Então, tem muita coisa nova que a gente vai trazer. A gente está super desenvolvendo já a agenda. E a área de exposição é isso. A gente cresceu. A área de exposição vai ter mais um andar, que era o andar de... Continuamos no Frei Caneca esse ano. Continuamos somente este ano. Sempre naquela... Somente esse ano. Ano que vem a gente tem novidades, a gente vai mudar. Já pode contar o lugar? Ainda não, é segredo que a gente ainda vai avisar os nossos principais parceiros. Ela vai contar depois os bastidores, eu conto. Exatamente, a gente ainda vai fazer um grande lançamento, mas a gente vai crescer pelo menos mais uns 4.000, 5.000 metros pro ano que vem. Isso significa o quê? Dobrar, não, né? Não, dobrar não. Hoje a gente tem 10.000 metros de exposição. Vai crescer 30%, 40%. Exatamente. Então tem bastante coisa pela frente. Que bom, porque a Fenalol sempre foi um evento para a comunidade jurídica. Exato. Ponto. Quando a gente fala comunidade jurídica, como eu falei, tem muitos endereçamentos, muita gente nessa jurídica, é um ecossistema inteiro. E daí você tá falando, sim, do advogado que trabalha sozinho, ainda às vezes, eventualmente, com a pastinha debaixo do braço, que vai diariamente lá na sala da ordem, dentro do fórum, não é mais para ver processo, porque o processo está no computador, mas ele é no computador, que está dentro da sala da OAB, dentro do fórum. Muito. Essa realidade existe, ela é muito, muito presente na realidade da advocacia brasileira, a gente sabe. E ela também é para atender uma grande banca, que tem um grande CEO, um grande projeto, internacional muitas vezes, né? Um escritório robusto do Brasil, mas que tenha uma expansão, uma atuação expressiva internacional. Então, ela é um espaço, sim, muito democrático, com feira aberta. Então, para quem não conhece, você pode gratuitamente visitar a feira, visitar esse espaço onde é comercializado, exposto os produtos e os serviços. E tem 2 salas que a gente também tem gratuitas na área de exposição. Tem salas também gratuitas, Village, né? A gente tem o Fenatalks, né? A gente, ano que vem, vão ser 2 Fenatalks, vão ser... são os assuntos que a gente está discutindo exatamente no Congresso. O ano que vem? Não, esse ano já. Tá. Esse ano já. São 2 Fenatalks que a gente vai ter, que são os palcos abertos, gratuitos. São palcos abertos, quer dizer, você de repente não tem condições financeiras, mas é democrático esse espaço para E os próprios expositores hoje têm trazendo muito conteúdo, né? Sim, sim. Acho que tem sido um grande lance esse. Nós mesmo queríamos desenvolver conteúdo lá, não temos espaço porque a feira chega no seu limite. Essa é a grande demanda. Mas essa ideia é poder
levar conteúdo, de fato, lá dentro do espaço e poder desenvolver isso que a gente gosta de fazer fora desse ambiente, também nesse ambiente para o grande público que a gente sabe do Brasil todo vem para cá. Exatamente. Né? E o que você falou dos estudantes. Hoje, afinal, ela não tem um público de estudante que vai na feira, mas é um público que a gente olha muito de perto porque ele é o meu futuro cliente. Exato. No meu, teu, de todo mundo, né? Então, a gente olha com muito cuidado. Eu tenho me aproximado bastante de algumas universidades, faculdades de direito, até mesmo porque a gente sente bastante a gente estava falando sobre isso, um olhar também de mudança nessa graduação, né? Não dá mais para fazer como era antigamente. Exato. Então, a gente sente também muita preocupação também. E agora, expandindo o evento, dá para, de repente, pensar em algo que seja destinado a esse público, né? A ideia é essa, que a gente traga também um pouco mais de informação para esse público da gestão jurídica, né? Que é o futuro que eles vão ter que... Sim, e daí agora não é mais uma opção, uma questão complementar, como no passado. Hoje eu diria que é essencial. Exato. Assim como as habilidades técnicas e o conhecimento jurídico em si, né? Senão não faz sentido. Querida, obrigada pela tua presença. Obrigada algum ponto, alguma dica, alguma observação que você queira deixar para o nosso público? Não, eu acho que o que eu digo sempre é que cuidado com esse negócio da tecnologia, né? Tecnologia, ela é um caminho, é uma trajetória. Então, assim, o ideal é pensar grande, mas haja pequeno para começar. Então, essa é uma dica. Fala também um pouquinho do profissional do futuro, né? Sempre pensar, não esquecer dessa parte humana, que a tecnologia tá aí para todo mundo, enfim. E o futuro é humano, mais do que ele nunca. É humano. Porque se a IA estiver ali presente, é o humano que vai fazer toda... A gente sente também, assim, uma advocacia para o futuro, né? Ela é um pouco, ela é mais preventiva e menos atuante ali nas disputas, mas trabalhando mais preventivamente. Eu acho que isso a IA de forma mediadora, conciliadora, tentando encontrar Acho que tudo isso a gente tenta trazer na Fenaló, acho que apesar da gente também trazer os anseios, as respostas que todo mundo busca no mercado, também é trazer um pouco de discussão em relação a isso, né? Trazer um pouquinho de senso de humanidade. Exatamente. Que bom. É bom encerrar com esse recado. Obrigada, querida, por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Nos vemos na Fenaló, né? Você vai estar lá também. Certamente. Participando e fazer um convite para todo mundo, né? Que é de 22 a 24 de outubro, no Centro de Convenções Frecaneca. 22, 23 e 24 de outubro. É o quê? Terça, quarta e quinta ou quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Quem não é de São Paulo já emenda, já vem muita gente do Brasil inteiro. Eu acho que não tem nenhum estado que não está representado na Fenaló e em grande quantidade. Não estou falando gente. de 2 ou 3 pessoas que vêm, são eu grande quantidade acompanhei de cada. Esse movimento de Fenaló deixar de ser um evento do eixo Rio-São Paulo, na época que, inclusive, eu trabalhava com outros negócios, tinha outros modelos de negócios, a gente fazia convites em larga escala para todos esses advogados, que eram os correspondentes jurídicos desse Brasil todo. Então, a gente viu essa transformação toda acontecer, que não deixa de ser uma democratização de acesso à informação, de acesso a conhecimento para a advocacia brasileira, digamos assim. Aquela bandeira gigante, o ecossistema jurídico. Como um todo, jurídico, como ela fala, que é muita coisa envolvida, muitos interesses e... Obrigada, querida. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso.